ao som do meu guru. Esse sapo que veio da Índia. Porque eu tinha a coluna Sapo na Água no Jornal Cruzeiro do Sul e todo mundo que viajava mandava um sapo para mim de presente. Então transformei no símbolo do Marvadão, podcast Marvadão. E hoje, com grande alegria, estou recebendo um amigo, alguém que sabe muito de Sorocaba, Geraldo de Almeida. Geraldinho, para nós. Geraldinho é mais fácil. É mais fácil. Tudo bem, Geraldinho? Tudo Geraldo? bom, Celso. Obrigado pelo convite, Marvadão. Vou explorar você bastante aqui hoje para falar coisas de Sorocaba. Tem muita coisa escondida em Sorocaba, coisas que você sabe. Você é professor você foi formado em economia, em direito empresarial? Fale um pouquinho mais. Eu sou formado em economia na USP. Aí fiz direito na USP, no Largo São Francisco. Eu fiz uma faculdade de manhã e uma noite. E na época você podia cursar 2 cursos na USP. Sim. Então eu entrei um ano em economia, no outro ano eu entrei em direito. Então eu fazia de manhã economia, depois fazia direito à noite, porque eu sempre gostei muito da carreira diplomática. Então tinha uma certa vontade de um dia entrar nessa carreira. Mas acho que a vida é... Mas você pratica diplomacia com... Acho que com pessoa a gente faz. Mas aí eu fiz os 2 cursos. Uhum. Aí depois acabei entrando no mestrado da GV, depois fiz pós-graduação em administração de empresas. Comecei a lecionar em Sorocaba em 87, depois em 88, quando começou o curso de economia aqui em Sorocaba. Eu dei aula para a primeira turma, lecionei por 12 anos na Uniso, depois Exanc, Facens. Então, burrice é genética. Eu sou neto de... Minha avó era professora leiga, depois minha mãe era professora, meu pai era professor. Seu pai é o Geraldo Espírito Santo Fogassi, que foi diretor de ensino do Sorocaba. Então, foi filho do Espírito Santo. Então, você foi batizado? Você não tem Espírito Santo no nome agora ou tem? No nome civil. Então, na época, assim, eu tenho o nome civil, é Geraldo César Almeida. Certo. E eu tenho o meu batistério é Geraldo do Espírito Santo César Almeida. Então, eu tenho 2 nomes, na verdade. Eu tenho um nome perante a Igreja Católica, que é no batistério, e meu nome no registro civil. E você é filho também da dona Miriam, também professora. Dona Miriam foi professora do Padilha. Está com que idade sua mãe? Hoje tem 90 anos, tá? Beleza. Caminhando para os 91. Graças a Deus, bem lúcida. Você foi secretário municipal também na área de desenvolvimento econômico? Fui secretário de desenvolvimento econômico na gestão do Panunzio. Fui diretor executivo da agência metropolitana. Eu instalei a agência metropolitana aqui. Então, eu consegui circular no mundo privado, no setor público, eu trabalhei um pouco de comércio, trabalhei muito no mercado... Mas sempre ligado a Sorocaba? Sempre ligado a Sorocaba. Sempre a raiz. Eu saí daqui para estudar, que não tinha faculdade. Né? Você é um sorocoizudo de marca maior, de marca maior. Que gosta de Sorocaba, criado, eu acabei voltando para Sorocaba. E acho que assim, é uma cidade Ao longo do programa a gente você pode contar umas sorocoisas que só você observa. Atualmente você dá aula na Facens? Não, hoje eu parei com a docência. Na pandemia, eu resolvi dar uma parada nessa questão de aula. A vida inteira você deu aula para as pessoas. E virar aquela questão de você não me sentir confortável para continuar como... Quando se fala em economia, negócios, tanto que você, no Jornal do Cruzeiro do Sul, na rádio, sempre fala sobre isso, sobre temas atuais, né? Você continua fazendo no jornal? Continua. Que é uma referência de orientação dos fatos econômicos do dia a dia, você traduz em linguagem de povo, linguagem de gente, para que se entender. Mas as pessoas têm que entender o que está acontecendo. Foi a primeira vez, quando falaram, dá uma entrevista de economia. Eu lembro que eu liguei para o professor Roberto Macedo, nunca tinha dado uma entrevista. Eu liguei para o professor e falei, ô professor, como é que eu falo? Ele falou, Geraldinho, faz o seguinte, fale do jeito que sua mãe entender. Se a dona Miriam entender... Tá feito. Tá feito. Então eu sempre procurei levar essa linguagem, que as pessoas falavam muito difícil, de um jeito que as pessoas possam entender e compreender qual é o significado da economia. Por exemplo, hoje a gente estava falando do preço de ovos. Vai faltar ovo no mundo. Por que será que seria? As galinhas estão de greve? Não, a galinha não está de greve. Mas você tem o problema da guerra na Ucrânia, a gripe aviária, o commodity, que você tem o milho e farelo de soja que está subindo. No Brasil, o ovo subiu 3 vezes acima da inflação e no mundo tem problema de faltar ovo por questão de energia. A energia está muito cara, então outros países podem faltar ovo. O mundo se reflete em Sorocaba, mas Sorocaba também tem muitas ligações com o mundo. Dá uma visão do que é Sorocaba nesse aspecto de
O que as empresas daqui produzem e mandam para fora? Qual é o mercado internacional ligado ao mercado de Sorocaba? Se você olhar o Parque Industrial de Sorocaba, Sorocaba tem um vasto parque industrial extremamente diversificado. O que acontece é que a zona industrial de Sorocaba ela é um pouco afastada do centro. Então você acaba não tendo as empresas, eu sempre falava com eles, vocês estão em Sorocaba, mas não são de Sorocaba. Essa questão do pertencimento do parque industrial para a nossa cidade. Então quando você olha, por exemplo, 37% das máquinas agrícolas exportadas do Brasil saem de Sorocaba. A Toyota é a maior exportadora de carros do Brasil. A maioria dos carros saem aqui de Sorocaba. Por exemplo, o Etios ainda é fabricado em Sorocaba para o mercado de exportação. O aeroporto, você recebe aeronaves do mundo inteiro para fazer manutenção aqui. Você tem o maior polo de manutenção de aeronaves do Brasil, é aqui. Embraer? Não, você tem um polo mesmo. Você tem Dassault, você tem a Conal, você tem Conal é mais antiga, a Embraer, que é a base de tudo. Você tem a que faz a Cirrus. Então, você tem um polo aqui em Sorocaba de aeronaves muito grande. Aí você fala, puxa, mas o aeroporto muita gente ainda acha que a questão confunde com aeroclube, mas você tem, com as características de Sorocaba, só o aeroporto de Le Bourget na França. O outro é Sorocaba. Então ele é referência em manutenção. A Embraer, para você ter uma ideia, ela dobrou de tamanho de 2000, ela instalou em Sorocaba em 2013 e hoje ela dobrou de tamanho. Hoje ela deve estar em torno de 450 funcionários dela, fora os terceirizados. E com isso ela trouxe, inclusive, outras empresas. Por exemplo, tem uma empresa que chama Airlift, que está dentro da Embraer. Ela faz a tapeçaria do avião. Eu pensei que tapeçaria de avião fosse uma coisa assim, extremamente sofisticado. E só tem essa empresa no Brasil que faz. Olha. Então, o avião do presidente, o 02, sempre está em Sorocaba. O Lulão vinha aqui também, antigo também vinha. Todos as grandes aeronaves estão aqui. Se você for olhar Natura, Ambev, BTG, dos bancos estão aqui, do Palmeiras, o Airport One está aqui. O que é do Palmeiras? O Airport One, que era do Paulo Nobre, ele fica angarado aqui, porque ele é um Dassault. Você tem a da Crefisa, também o hangar é aqui. Então, esse avião do Palmeiras, que agora vai chamar Placar, vias aéreas, né? Placar que a Leila Pereira comprou, chique, vai ficar em Sorocaba. Olha, muito porque Sorocaba tem muita coisa que não é divulgada, as pessoas não sabem o potencial. O que mais, Geraldo, o Sorocaba está produzindo para o Brasil e para o mundo que não vira notícia, que nós não estamos sabendo. Você como tem informações privilegiadas. Dá um outro exemplo para você. Fibra ótica. Toda a fibra ótica ou é feita em Sorocaba ou nos Estados Unidos, na América. Então, porque os dois produtores de fibra ótica estão aqui a 1 quilômetro de distância de onde a gente está hoje, que é a Prysmian e a Furokawa. E depois você tem o cabo, né? Então, o cabo é quando você coloca a fibra dentro. Mas a fibra só é fabricada aqui em Sorocaba. Então, para o mundo, a bateria Zeliar é aqui em Sorocaba. O todinho. 90% acho que da produção do todinho é aqui em Sorocaba. Feito com água? Do SAI. Do SAI. Do SAI. Então pode tomar água do SAI, que é boa. Pode tomar água do SAI que é boa, você vai tomar. Ela é feito. Então, por exemplo, se você lembrar, o todinho cresceu. Lembra que saiu um todinho de acho que de 300 ml, que não do canudinho. Sei. O que aconteceu? Por questão de sentido, do palato, quando você toma o todinho no canudinho, tem um gosto. E quando você toma na garrafinha, é outro gosto. E aí o que aconteceu? Acharam que o todinho que estava na garrafinha não é um todinho confiável, que está não era o mesmo. No mesmo. Não é. Era o mesmo, era fabricado junto, só que envasado em linha separada. E esse envasamento dava não deu certo. Não é envasamento. É a mudança... A sensação. A sensação de você colocar na boca. Então, foi tirada essa linha. A Coca-Cola que você toma na lata é diferente, em tese, da Coca-Cola no vidro, né? É diferente. É diferente. É diferente. Reação química, o que é? No vidro você tem mais gás. A dispersão do gás na PET e na lata é maior do que no vidro. Tanto que você não tem cerveja em garrafa PET.
cerveja só em vidro ou lata. Tu pode... Que outras novidades Sorocaba tem? A Flextronic, por exemplo, o que teria? A Flex é uma empresa que tem que orgulhar Sorocaba. Dentro da Flex tem um laboratório que é o FIT, que é a Flex Instituto de Tecnologia. Lá você desenvolve toda a tecnologia. Você tem duas maiores impressoras 3D. Uma está em Sorocaba, está dentro do FIT. Eles têm uma empresa que saiu de dentro do FIT, que é a Synctronics. É um grande exemplo de economia circular. Então, o plástico da HP, ele volta para a HP novamente. Então, eles fazem toda a cadeia, a chamada logística reversa, para voltar na linha de produção. Então, eles conseguem recuperar. Eles fazem a recuperação de eletroeletrônico. Então, toda a HP praticamente é feita em Sorocaba e o centro de distribuição da HP para o Brasil é aqui. Como que novidade? Você tem a notícia de alguma novidade, alguma coisa que está por chegar? Qual é a característica de Sorocaba atualmente no seu aspecto tecnológico? Está caminhando para onde? Sorocaba, a maior empresa que paga imposto em Sorocaba, que gera imposto, todo mundo deve imaginar que é Toyota. Não é a Huawei. Hoje toda antena de 5G, toda a tecnologia é feita aqui em Sorocaba na Huawei, que é aquela empresa chinesa que dá todo aquele... Então Sorocaba logo vai ter 5G. Já está funcionando, já está funcionando. Na Facens. Você tem na Facens e você... aliás, pega num raio considerável. Um raio considerável. E você já tem alguns pontos em Sorocaba em que você consegue acessar o 5G. Mas por exemplo, pleno? Pleno. É mesmo? Com o Mas sinal... de onde? Com que cobertura? Se quer um lugar que pega 5G em Sorocaba é no estacionamento do McDonald's, entre o McDonald's e o Burger King. Por que será que seria? Por causa das antenas. Então você já tem... As antenas do 5G já estão instaladas, tem uma lei que permite que as antenas... Mas ela está operando, então não está... Já está operando, já estão testando. Não está assim a plena carga, mas você... Então você acha que em quanto tempo nós teremos essa cobertura em 5G? Eu acho que até o final desse ano você vai ter toda a cidade. Os celulares novos vendidos todos já são contemplados. Já estão nessa nova tecnologia. Então, mas o que vai mudar? Você vai ter que mudar seu pacote de dados. O 4G ele não funciona no 5G, então você vai ter alguns pontos de sombra. Não vai ter a antena funciona para os dois, 4 e 5, mas logo a tendência é você trocar o aparelho. Então, por exemplo, todos os aparelhos da Samsung e Motorola praticamente vêm para Sorocaba para fazer o reparo. Sorocaba tem um grande centro de reparos de maquininha de cartão de crédito, de celular, que é uma empresa que chama Centercell. Pouca gente conhece, ela tem hoje deve estar em torno de 800 funcionários. Desses 800 funcionários, mais de 80% são mulheres trabalhando. É uma empresa bacana de você ver que ela emprega mão de obra feminina e porque também a mulher consegue trabalhar com mais cuidado no celular, no equipamento. Então, é uma empresa basicamente que emprega mulheres. Então, pouca gente conhece. Mas, assim, quer dizer que tecnologicamente Sorocaba caminha para indústrias mais sofisticadas nessa área? Para onde caminha? A tendência é você ir para o lado dessa chamada indústria 4.0. Então, hoje Sorocaba já domina em que quantidade a 4.0? Porque tem empresas ainda que estão no 2, no 1, no 3, olha lá, né? Porque isso demora para... que a ponta e o meio, né? Mas você tem muita ponta aqui, né? Então, por exemplo, a Flex, novamente, é um puxa, exemplo. Né? Ela puxa. Você tem a Toyota, que você tem o sistema Toyota de produção, você tem uma CNH, você tem uma ZF, uma INA, Look, Eberpracher, você tem quer ver uma outra empresa que pouca gente sabe, que se chama Bericap. Você vai no Eden, passa do lado da Bericap. O que fabrica a Bericap? Tampinha de garrafa, tampinha de detergente, tampinha de refrigerante. É o maior fabricante de tampinhas, é aqui. E é uma empresa alemã, que está dentro de Sorocaba. Existe uma nova zona industrial sendo criada na Zona Norte? Você tem uma zona nova que é do lado da Toyota, que é Sim. Aquela região, é a nova zona industrial. Do Parque Tecnológico. Do Parque Tecnológico. O que o Parque Tecnológico representa junto com essa nova zona de expansão industrial, quase toda, acho, voltada para a indústria de ponta, né?
Eu tive o prazer de ser presidente do Parque Tecnológico também. Sim. Eu fiquei lá. E Sorocaba, o futuro de Sorocaba vai passar por lá. Lá já saiu 2 startups, uma delas que saiu de lá, ela já foi vendida por mais de 500 milhões. E ela começou trabalhando dentro do PAC. Ela foi a Vibra. Não, a Vibra não, foi a Vibra. Assumiu parte dessa empresa. Então, tecnologia que começou a ser desenvolvida aqui. Várias empresas estão lá. Sorocaba é um berço de startup? Como é que... Sorocaba tem várias. Você tem, por exemplo, Medusa é uma para orgulhar Sorocaba. Sim. Ela dominou a tecnologia. Você tem a Gumer, você tem 2 meninos que foram meus alunos que chamam Bug Hunt. Eles caçam bugs dentro do computador. Então, tem muita empresa saindo de Sorocaba. Por quê? Sorocaba é um grande berço de conhecimento. Hoje tem mais de 50 mil alunos na universidade. Você fala muito em inovação, né? Quer dizer, apoio, incubadoras de inovação, incubadora, startup. Qual é o fundamento? O que é uma startup, na verdade? Qual é o conceito da startup para as pessoas entenderem com facilidade? É uma empresa iniciante e com uma nova tecnologia. Você tem que entender que tem 2 tipos de empreendedorismo. Empreendedorismo de necessidade e de oportunidade. O de necessidade a gente viu muito na pandemia, que as pessoas não tinham emprego, tiveram que fazer alguma coisa, ou foram fazer algum produto de alimentos, ou abrir uma lojinha, uma portinha. Houve um crescimento muito forte de portas em bairro, mas as startups são as empresas nascentes e que nascem com tecnologia. Elas têm pressa em capitalizar-se e se impor no mercado? Elas vão crescer. Então, assim, são ideias que vão surgindo, geralmente nascem dentro de faculdades, de universidades, ou de alunos, ex-alunos que entenderam ali, descobriram uma oportunidade. Sorocaba é um berço, você tem Facens, é um exemplo de escola, você tem o Unesp, você tem o Fiscar aqui, o NIP, todas elas têm engenharia. E o mundo depende muito da engenharia. Então, a China forma 300 mil engenheiros por ano. Quer dizer, a startup tem muito a ver com a velocidade da digital, do mundo da internet, da internet das coisas. Porque... ela vai, não só da internet das coisas, ela vai buscar, por exemplo, essa startup, ela faz biometano. Então, era uma operação dentro de um aterro sanitário de São Paulo, mas a tecnologia foi desenvolvida aqui no Parque Tecnológico. Inocular, por exemplo. Quem participa de uma startup, ela investe, o cara é investidor, se torna eventualmente dono, meio que dono da empresa nova, ou é apenas ganha no investimento? Você tem assim, o investidor anjo, que vai colocar a primeira parte, que é a atração da empresa, mas, por exemplo, Sorocaba falta... Tem que garantir escala, você vai assumir o risco do negócio. Mas o Sorocaba não tem nenhuma empresa de crowdfunding. Se eu quiser investir numa startup, se você quiser investir, você não tem aonde investir aqui. Isso faz falta na cidade. É um dos elos que falta na cadeia. E nós podemos investir nas empresas nascentes em Sorocaba. Porque... Sorocaba tem essa mentalidade, está nascendo essa mentalidade. Precisa, eu acho que é uma coisa... É uma salvação É assim, inclusive para o jovem ter noção de que ele pode empreender, que tem capital... É quase uma aventura, né? Mas não com base... Não como uma aventura, mas com base. Com eu base, acho que geralmente você tem uma mortalidade grande, mas também mas tem algumas que explodem. Sorocaba já tem alguma startup que estourou? A Eduz. O que já é um unicórnio que chama, né? Ela é quase unicórnio já. Quando passa de um bilhão. Né? Ela deve estar bem próxima a isso. E cresceu, começou em Sorocaba com 7 funcionários, hoje deve ter mais de 500 funcionários. Geraldo, a indústria 4.0, que é quando os sistemas se conversam entre si, né? O que seria a indústria 5.0, aliás? Nós já temos alguma experiência em Sorocaba? Você já está começando a conversar na telefonia 5.0, no 5G. O 5G vai trazer um a mais para essa própria indústria 4.0. Ela faz parte da indústria 4.0, mas o 5G vai permitir você ir além disso. O que tem a ver mais com o meio ambiente, a sustentabilidade, a parte humana da tecnologia? Qual é o perfil
da indústria 5.0. Hoje se fala muito no ESG, que é no meio ambiente, governança Sim. e social. As empresas estão olhando muito para isso. A parte humana, né? A parte humana. Ela precisa... Ficou muito mecanizada, muito artificial. Quer dizer que a tecnologia está tendo não é um passo atrás, uma percepção... ela tem que humanizar mais as pessoas, o processo. O processo. Você ficou muito distante. Que a gente vê isso, inclusive, nas lojas virtuais. Por exemplo, a loja virtual, quer dizer, a tendência... Quer dizer, a loja física continua, a loja virtual vai entrar e as duas vão ter que conviver. Só que as lojas virtuais precisam criar mecanismo de humanismo, humanizar as pessoas, quer dizer, a parte afetiva, né? Chama o mundo digital. Esse mundo digital é você viver o digital e o físico. Então, muitas vezes você vai olhar no digital e comprar no físico. Ou ver no físico e comprar no digital. Então, essa experiência é que vai ter uma mudança. Então, por exemplo, o Shopee, que no Brasil você escuta, ele deu certo no Brasil. No mundo não deu muito certo. Mas no Brasil foi um exemplo que foi. O live commerce é uma coisa que está chegando no Brasil. Hoje a internet todo mundo vai fazer a compra no telefone, você vai olhar, então esse live commerce vai crescer. Então, muitas mudanças ainda estão para acontecer. Hoje se fala muito do metaverso. Na verdade, se olha o metaverso como? O metaverso são camadas de negócio que vão surgir. São oportunidades que têm que acontecer. A gente ouve muito, há muito tempo, desde a virada do século, né? Sorocaba é a bola da vez, é a cidade do momento, estrategicamente sua logística. Sorocaba é o novo Eldorado, o centro de oportunidades, tal. Tudo é bom em Sorocaba, tá? É um pouco lenda ou isso é verdade realmente? O que é Sorocaba em números, alguns números, assim, alguma percepção que você tem em conclusão do tamanho de Sorocaba na atualidade? Se Sorocaba fosse o Brasil, por exemplo, qual seria o PIB do Brasil? Hoje Sorocaba representa 0,5% do PIB do Brasil. Isso é muita coisa. E é 5% quase do PIB de São Paulo. Mas em termos de crescimento, se fosse tem crescido mais por quê? Mais que o Brasil, mais que na média brasileira. Porque diversificou o parque industrial. Então nós não dependemos só de uma indústria. Vou dar um exemplo para você, assim, por exemplo, Texis. Texis chegou a empregar 8 mil pessoas em Sorocaba, Sal de Pirapora, mas a maioria em Sorocaba. Ela encerrou a operação. Você ouviu alguma notícia da questão do desemprego, das perdas do emprego da Texis? Muito pouco. Por quê? Acabaram sendo absorvidas por outras indústrias, que era uma mão de obra que já tinha uma qualificação, a outras empresas assumiram. Então, por exemplo, chegou a Rev em Sorocaba. O que é a Rev? É só você passar na Raposo, ela faz toda a viatura de polícia, bombeiro, ambulância. É uma multinacional que veio para Sorocaba e já está pequena. Então ela produz isso. Você tem todo mundo quase aqui tem um documento que passou por uma empresa de Sorocaba, que é a Valid. A Valid é responsável por todos os poupa-tempos. A maioria dos poupa-tempos é a Valid que faz, mas toda a questão de inteligência digital, de documentos, é feita aqui em Sorocaba na Valid, que também pouca gente tem noção de que essa empresa. A Valid, na verdade, é uma multinacional brasileira que está aqui. Então, quando você vai no banco fazer um depósito num caixa eletrônico, esse envelope que você está colocando é feito pela Valid. Sempre se fala que Sorocaba é uma cidade boa para viver, boa para investir, boa para trabalhar, para fazer o futuro e tal. E que é uma cidade um pouco referência, assim. Tem algum dado, alguma certificação do tamanho de Sorocaba, o que ela é em termos de qualidade de vida ou de estímulo? Eu vou dar 2 exemplos para você. Sim. Eu conversava muito com o cônsul da Suíça, por conta de algumas empresas suíças aqui em Sorocaba. E ele sempre falava assim: Geraldo, sua cidade, eu levo em consideração São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Sorocaba. Olha. E Sorocaba recebe bem o expatriado. A pessoa se sente muito bem aqui. Nós somos mais caipiras. Não é o caipira no bom sentido. Nós as pessoas acolhemos do mundo inteiro. O mundo inteiro vem aqui. Mas isso historicamente foi assim, né? Quer dizer, a gente nós somos criados assim. Nós somos aqui dá caldo, né? Tudo dá caldo. Caldo genético, caldo étnico.
Aqui convive os árabes com os judeus, tranquilo. Lá das guerras europeias, vem aqui se dão. Quer dizer. Por uma questão, Sorocaba, no fundo, é uma cidade de comerciante. A base nossa... Tudo meio junto e misturado. É junto e misturado, eu não tenho muito... Se é gente de quem... Quando você vê, você está comendo uma coxinha na real, você está tomando um café... Não tem muita cerimônia, né? Não tem muita cerimônia. Não tem muito cerimonial, muita etiqueta. Não, porque você não teve aristocracia aqui. Não rural, foi uma cidade, não teve ciclo do ouro, da cana, do café, não. Sorocaba, teve outros ciclos. Foram ciclos. Sorocaba passou por todos os ciclos. Mas os não ciclos, se teve nenhum deles, além de 100 anos. Não, o que mais cresceu, por exemplo, o algodão, que foi um ciclo forte que nasceu a ferrovia. Sim, nasceu a ferrovia e a indústria têxtil que veio depois. Veio depois, mas foi uma sequência de negócios que foram... Sorocaba, por exemplo, as grandes famílias... Então, posso dizer que Sorocaba tem uma economia mutante? Ela é mutante... Mas que agregou o residual disso tudo, deu a Sorocaba de hoje, que tem muitas faces. Tem comércio, indústria, prestação de serviços. Como é que está o equilíbrio dessas três atividades? Quando você olha Sorocaba, a região, a gente tem que agora ter um olhar mais macro. A região metropolitana Sim. de Sorocaba, 50% é agrícola e 50% industrial. Boa parte da indústria está aqui. Mas se você olhar, 18% do movimento do Ceasa de São Paulo em FLV, frutas, legumes e verduras, é da região de Sorocaba. Sorocaba a região é grande produtora de fruta. Então, se você ver Tapetininga, São Miguel, Arcanjo, uva, Pilar, não é só uva, você tem uma uva Pilar Moscato. É uma uva, o preço dela é em dólar, ela só é produzida uma vez. Então, você tem já plantações de soja, você tem plantação de milho, feijão, a bacia leiteira em Tapetininga. Então, a gente perdeu a Colazo aqui, mas o leite desceu, ele foi para Itapetininga. O que falta, Geraldo, para a região metropolitana de Sorocaba, que são 27 cidades, com alguns problemas comuns, né? Eu sei que na parte de turismo muita coisa está acontecendo, em parceria, inclusive do Sebrae, inclusive que estimula isso aí. O que está faltando para que problemas comuns da região, de transporte, não sei mais o que, possa estar mais integrado? Tem alguma coisa emperrando? O que está acontecendo? Eu acho que falta um pouco mais essa integração, de se entender. Eu acho que quando eu era secretário, eu sempre tive essa visão. Não dá para ser uma empresa em Sorocaba, então vá para o lado. Vai para a Sal de Pirapora, vai para Votorantim, vai para Açoiaba. Então a gente não pode perder. Eu sempre brincava, se veio para cá, tomou água do Supiriri. Porque potencializa a região como Potencializa a região, porque senão não podemos criar cidades senão dormitório. Senão é um problema aqui. As outras cidades têm que Uma grande Campinas, por exemplo. Campinas, nós não temos... Osasco, não podemos ter esse egoísmo de só Sorocaba crescer. O entorno tem que crescer. Porque se o entorno cresce, ele vem consumir em Sorocaba. Ele vem consumir aqui, estudar aqui. É só olhar o shopping. Se vai no shopping, as placas dos veículos, mais de 50% não são de Sorocaba. Sorocaba é uma cidade shoppingzeira, né? Adora arrastar o pé no arrastar o pé dos outros. Por exemplo, veio a SX Negócios em Sorocaba ano passado. Só ela já gerou quase 2.000 empregos para jovem. Então, e está no centro de Sorocaba. Uma das nossas reivindicações é de se criar um centro expandido em Sorocaba. Por que esse centro expandido? Porque Sorocaba tem vários vazios urbanos que não estão aproveitados. Então você tem as oficinas da Sorocabana, tá tem um vazio está aí. É enorme. Você tem as antigas fábricas, você tem a Gerdau, que é a Nossa Senhora Aparecida, a fábrica de enxada, Sim. que transformou na Gerdau. Sim. Você tem a fábrica São Paulo, a Cianê. Que foi Vilares um tempo. Foi Vilares. Você tem depois o antigo Ceasa. Acho que muito pouca gente conhece, mas você ia buscar gelo porque você não tinha freezer. Ali na Árvore Grande, não era? Na Árvore Grande. A gente ia lá, tinha uma máquina, fazia correndo buscar gelo lá para gelar cervejinha. Para colocar no tambor. Eu lembro disso aí. Colocava no tambor o gelo, serragem para você poder tomar cerveja gelada. Você é de Sorocaba, você comprou gelo do Ceasa na Vila Hortência. Na Vila Hortência, na Árvore Grande. Né? Árvore Grande. Então, todas essas áreas aqui, a antiga Yashica. Yashica é um exemplo de empresa de tecnologia que chegou em Sorocaba. Quando ninguém falava, Sorocaba produzia máquina fotográfica. Foi mesmo. Álbum de fotografia, tinha a Kaçuga.
Lembra da Caçuga, Eu aquele lembro, álbum? lembro da Catu, das Catu, máquinas gráficas, ali gráficas perto da prefeitura. Da prefeitura, Da então. Ferner, né? Ferner. Então, Sorocaba realmente sempre atraiu empresa, sempre atraiu negócio e soube se modernizar. E isso aconteceu, Geraldo, vê se essa impressão é verdadeira, a partir do momento em que Votorantim se emancipou, que em 1965 houve a separação definitiva, né? Sorocaba ficou assim, perdemos um grande polo, uma grande força industrial, né? de renda e tal. Foi a partir desse momento que Sorocaba deu uma virada na Sorocaba história. precisou renascer. Eu acho que foi a grande virada do novo parque industrial, a chegada de novos, porque Sorocaba perdeu. Aí tiveram sorocabanos que a gente tem que realmente elogiar. Um deles é seu Laelso. Seu Laelso fazia parte da comissão. Ele é uma história viva, né? Seu Laelso mas não o seu Laelso, o seu Panunzio, Domingo, o tempo do governo Panunzio, o Crespo, um pouco, Crespo Velho, né? Crespo Velho. Então eles fizeram toda essa atração. Criaram o distrito industrial, estímulos, né? Estímulos para que as empresas viessem. Daí criou a Castelo foi muito importante, porque antes você só ia para São Paulo pela Raposo. Aí você parava no Alto da Serra para comer o frango. Associado a isso, acho, Geraldo, o problema da macrometrópole. Quer dizer, São Paulo, congestionamento de São Paulo, qualidade de vida das empresas, procurando novos espaços próximos da malha viária, onde tem logística boa, né? Ela de cresceu. Trem, rodovia, avião e tal. Então você cresceu. Primeiro, São Paulo cresceu no eixo São Paulo-Campinas, que foi o eixo Bandeirantes a Anhanguera. Aí houve um crescimento que é de Campinas-Sorocaba. 33% do PIB industrial paulista está entre Sorocaba e Campinas. E aí você fecha esse triângulo, que é o chamado Triângulo de Ouro, que é Sorocaba-São Paulo. É só você olhar Castelo hoje, o que tem de empreendimento, muito empreendimento imobiliário, e aí você começou a ter essa atração. Então Sorocaba fecha um ciclo de um triângulo em que você tem muita riqueza. Então, quando falo calor do investimento, tem uns mapas de calor de investimento. Esse triângulo é muito importante. Então nós estamos na vértice de um triângulo de ouro. E aonde está São Paulo está aqui. Porque daqui de Sorocaba, você tem Viracopos, muito próximo. Então, por que não tem aeroporto em Sorocaba? Porque o voo, se você vai para Campinas, é muito fácil. Aqui você tem Na época poderia ter sido aqui, quando foi feito Viracopos, mas aí não tinha força política na época. Era para ter sido aqui, onde é a fazenda do zoológico. Zoológico? É. Ali da família... Na estrada de Sal de Pirapora. Ali já não tinha um aeroportozinho por ali, não é? Teve um aeroporto, isso daí foi o meu avô, inclusive, que fez, foi nos anos 40. 39, 39, tenho foto desse aeroporto. Foi um aeródromo e... eu nunca soube direito onde era, então acho que era no caminho... Em Sal de Pirapora. Esse era em Sal de Pirapora. Era ali, até que inaugurou foi o Bertelli. Exatamente. O Bertelli foi que fez a inauguração. Então, minha mãe lembra que ela tinha acho que 8 anos quando foi, então 32 a 40, mais ou menos 40. E, por exemplo, o aeroporto de Sorocaba, ele nasce, quem criou foi o João Basílio. Ali perto onde era aquela empresa de inseminação artificial ou no meio longe? Não, era mais próximo a Sal de Pirapora. Também foi uma experiência pioneira, né? De tecnologia muito grande, que era a Fibria. Cobria, né? Cobria, que era da família Conde. Então, exatamente. E ali hoje é o maior pomar de laranja orgânica do Brasil, está lá, dentro daquela fazenda. Então, deixa eu perguntar uma coisa. Eu estava vendo... Vamos tomar uma aguinha. Tomar uma aguinha, bom. Aliás, aproveitar tomar essa água aqui para falar da Batuta Filmes, que é quem nos aguenta aqui, quem nos dá suporte para produzirmos esse podcast e muitas outras coisas importantes na produção de vídeos, toda essa parte de produção de programas e tal. Então, quem precisar de um trabalho profissional, um local muito apropriado, é só ligar para a Batuta Filmes, www.batutafilmes.com.br, para ver orçamento, preço, condições técnicas e tal. Eu recomendo porque realmente trabalho há muito tempo na área de comunicação. Aliás, está de parabéns. Quando cheguei aqui, fiquei encantado. Eu encontrei realmente um lugar muito bom. Então, fica esse momento dos nossos patrocinadores. O Sapinho tinha que fazer isso antes. Mas ele está ficando velhinho, está ficando esquecido. Não. Eu estava vendo o orçamento de Sorocaba para este ano. Está em torno de 4,5 bi, passando um pouco. Um salto muito grande.
Sorocaba está nadando em dinheiro? Não. Porque está crescendo muito. Por que está crescendo tanto o nosso orçamento? Você tem que olhar. É real ou ele é uma estimativa? É uma estimativa, na verdade. Mas ela é cumprida, com possibilidade de dar certo. O que a gente se estima? Porque o poder público é muito diferente do setor privado. Então, quando eu fui para o setor público, eu não tinha experiência nenhuma. E é um mundo totalmente diferente. Então, ali eu aprendi a respeitar muito o funcionário público. Porque as pessoas criticam muito. Tem realmente uns que não... Mas como qualquer indústria. Mas você tem pessoas que se dedicam mesmo a servir. Eu tenho um exemplo de alguns que eu vou citar aqui o nome, mas... e Sorocaba tem a possibilidade de ter um orçamento maior, porque você teve um crescimento, principalmente da arrecadação e de repasse de impostos, que é do ICMS. Então, você recebe federal, estadual e municipal. Então, houve um aumento em todos eles. O que pesa mais na composição do nosso orçamento? Hoje é mais, inclusive, o repasse estadual, que é o retorno de ICMS. O ICMS. Daí em segundo viria o que? Daí você tem IPTU e ISS. O ISS que representa 20%, 19%? É mais até. Hoje, porque você tem grandes prestadoras de serviço aqui. Então é muito importante. Quer dizer, o comércio normalmente entra com prestação de serviço? Entra também um pouco, mas o mais é o serviço em si. Tanto que uma das coisas que atrai a empresa em Sorocaba, e Sorocaba precisa olhar muito disso, ela pede indústrias de tecnologia, porque o nosso ISS é 5%. Então, o que cresceu Barueri, porque ela soube utilizar o incentivo para atração de empresas no 2%. Então, Sorocaba tem uma lei de incentivo que possibilita você atrair empresa. Mas se ela fosse mais flexível, você teria condições de atrair mais empresas de tecnologia. Então, é importante Sorocaba refletir um pouco. E o IPTU representa quanto nessa composição do orçamento? É em torno de 18%, eu acho. Eu não, só para ter uma ideia. Mas é quase. É importante. Quer dizer que o comércio e a indústria estão próximos? O comércio... os serviços e indústria, que é o repasse, que é a volta do ICMS do que porque se for ver, a indústria está casada com o comércio, está acabada com o serviço. Não tem como você... Uma reforça a outra, né? A economia, na verdade, é uma teia. Isso que uma fortalece a outra. Se você tem uma indústria forte, você vai ter serviço forte, você vai ter... Não, eu fiz a pergunta se o Sorocaba está nadando em dinheiro, porque assim, é uma informação de que parece que os tributos não estão sendo corrigidos, está sendo suportado pela prefeitura. Tarifa de ônibus não está sendo, 4 anos não é elevada. De algum lugar sai esse dinheiro, porque as planilhas de custo das empresas de transporte, obviamente, aumento de funcionários, combustíveis e tudo mais que entra de frota e tal. Aí vai via subsídio. A prefeitura tem... A prefeita subsidiando. Subsidia isso. Passando para a URBS pagando. Porque a URBS paga ainda, sei lá, por quilômetro rodado ou é agora por passageiro andado? Eu não sei, numa época era quilômetro rodado, né? E tinha as linhas sociais que Mas então agora eu não sei qual seria o volume, porque é um volume considerável. Volume, então, é que essa notícia não é muito ventilada, mas eu fiquei curioso como jornalista, porque se não está aumentando, de algum lugar está saindo. Então está saindo do orçamento. Em economia tem um ditado que não tem almoço grátis. Pois é. Então, mas vem via subsídio. O que tem acontecido? Sorocaba melhorou a arrecadação. Isso significa que há um equilíbrio orçamentário da cidade perante, eu não sei quanto que sobrou de dinheiro para investimentos, porque cobrir folha de pagamento, a parte fixa, né? Toda aquela coisa. O custeio da máquina é caro, né? É muito caro. Porque tem serviço previdenciário, aquela coisa que você sabe. Mas falta, talvez, um pouquinho mais nessa questão do investimento. É você olhar. Agora, investimento no setor público, você tem que, às vezes, cortar, olhar um pouquinho. Talvez um investimento agora tecnológico resolver o problema das enchentes, porque toda vez que chove muito, independentemente da represa, por causa do problema de drenagem, um problema muito sério de drenagem que tem na cidade. Você tem drenagem e você não pode desrespeitar a natureza. Nós invadimos o espaço dela. O Rio Sorocaba foi invadido por casas e avenidas. E ela vem falar, agora, aqui é meu. Você tá vendo? Ela está cobrando o preço dela. Então, ela tá cobrando. Mas eu acho que o investimento de desassoreamento do rio, aprofundamento da calha do rio, não sei o que, quer dizer, bacias de contenção nos córregos, são córregos e rios que alimentam, porque Sorocaba é assim, né?
a água vem rápida e com asfalto e concreto a água não para em lugar nenhum, não drena. Não, né? você não Então, faz uma... Então precisa ter um projeto, na minha visão, não sei a tua visão de administrador, de gestor, é um grande projeto de recuperação do rio, né, a parte ambiental. Você vai fazer a marginal direita, vai ter que ver a parte ambiental ali, que é muito séria, né? E a segurança da população. Então é uma coisa que está meio boiando assim. Tem que se olhar muito isso, fazer essas fazer contenções. uma parceria com o governo do estado, trazer máquinas pesadas para que talvez o fundo do rio precisa detonar até com dinamitar. Você precisa tomar muito cuidado quando a gente fala isso. Eu não era uma coisa que eu achava que também você vai aumentar a calha, mas se você você mexe no bioma. Se mexe no bioma do peixe rio. E tudo mais, né? Então você, é um às problema. vezes, Ambientalmente você não vai agredir. Então, às vezes, a gente vou aumentar a calha e vai resolver o problema. Às vezes não, talvez essas contenções. É preciso de o público tem que pensar mais no longo prazo. E a gente no Brasil pensa muito no curto prazo. E aí quando dá o problema não adianta. Eu estava pensando assim, porque Sorocaba caminha para a industrialização de ponta, né? Mas a necessidade de mão de obra, quer dizer, para colocar a gente para trabalhar. Onde que esse pessoal vai trabalhar? Porque indústrias avançadas talvez não usem tantos funcionários, eu não sei se estou errado. Então, existiria um setor da economia industrial que contemplasse. Antigamente tinha a indústria têxtil, né? Depois tinha as fundições, a Sorocabana, que era um grande local de emprego, onde as pessoas vão trabalhar não só na indústria de ponta, mas na cadeia, na rede de trabalho como um todo. É na cadeia produtiva. Então, por exemplo, você olha hoje o número de supermercados e atacareiros que tem em Sorocaba. Quantas pessoas estão sendo empregadas aí? O setor de serviços. É importante Sorocaba virar um pouco a chave e virar uma cidade mais tecnológica, porque senão nós vamos poder perder o que se chama competitividade. A gente está muito bem, tem tudo para dar certo, mas tem que ter esse olhar também. Como é que eu vou além agora? Como é que eu vou ser uma cidade melhor? E eu vou só ser uma cidade quando eu investir em tecnologia. E como é que eu vou atrair essas empresas para cá? Porque você olha a cidade assim, você vê, tudo bem, é uma cidade com tecnologia avançada, é como se fosse uma high-tech em cima e depois tem o palafita do outro, né? O desequilíbrio, porque se for ver o padrão de vida das pessoas, onde moram, como moram, a dificuldade de usar o cartão, a senha, usa celular, porque é uma coisa muito prática. Quanto tempo será que demora para a população ter ficar familiarizada com a tecnologia e fazer dela um meio de produção, um meio de melhoria de qualidade de vida? Quer dizer, conhecendo Sorocaba, que é uma cidade tradicional, conservadora, mas tem uma certa mentalidade tecnológica do outro lado. Você tem que agregar essa tecnologia às pessoas e a tecnologia usar a seu favor. Eu acho um absurdo, assim, você não conseguir marcar uma consulta numa UBS, numa UPH, sem utilizar o celular. Você vê pessoas às 5 da manhã... Como é que chama esse processo? Quando você... De digitalização de serviço. Eu acho que isso falta, você digitalizar mais os processos, para que a tecnologia nos auxilie a chegar a isso. Quanto tempo que gasta? Porque você vai num posto, centro de saúde, seja lá o que for... Você vai lá com um problema, vai lá, faz chapa, tira exame, Depois, semana que vem, o cara não gostou do exame, vai no outro posto, faz os mesmos exames. Se estivesse sistematizado, era só acessar e você tinha tudo na hora. Você não tem o que chama prontuário eletrônico. Prontuário eletrônico. Se você tiver o prontuário eletrônico, você precisa colocar. Porque com ele você diminui os custos da saúde. E já é uma coisa que há muito Isso é tempo. Modernidade a serviço da população. E essa precisa chegar. Porque essa está na base Está na base. Então, esse tipo de serviço precisa estar. Por que eu não consigo ter meus exames no celular, a frequência que eu vou? O médico da família pode ser um médico digital, a telemedicina chega mais para a população. Maravilha. Isso sim sim é tecnologia. Então, não é um encantamento, um deslumbre, mas é prática, né? A tecnologia prática. A tecnologia saúde, gerando bem-estar, conforto. Saúde você tem que cuidar na base. O atendimento primário da saúde. Quando você cuida no atendimento primário, você vai ter menos pessoas numa UBS e vai ter menos pessoas na UPH, no chamado pronto atendimento. Porque se você não atende a base,
por exemplo, no Reino Unido, na Inglaterra. Lá funciona muito o sistema, porque você tem um médico da família, esse médico cuida você vai pegar um bairro, então um determinado número de moradores, o responsável tem um médico responsável por essas pessoas. Você só consegue entrar no sistema se esse médico autorizar. E é rápido, não é nada demorado. Eu vou provocar você umas dúvidas que eu tenho, porque eu não entendo sobre economia, Brasil, algumas coisas assim da atualidade. Economia é uma ciência ou é mais uso e costume? É ciência. Onde entra o uso e costume na consolidação desse... Ela é uma ciência, na Porque verdade, é social, na verdade. A economia é ciência. Tem princípios científicos, mas o que faz a economia é a escassez. O que faz o mundo andar é a falta. O que é mercado? Mercado somos todos nós. É onde a gente está comprando, vendendo. Não é só Faria Lima, bolsa, ou dólar, não. Essa coisa meio estigmatizada. Onde nós transacionamos. Onde nós vendemos. Onde compramos e vendemos. Você acorda comprando um pãozinho na padaria, você já está fazendo a economia. Você anda no ônibus, pagando, abastece seu carro, é economia. Uma vez brinco provocando, né, que o homem é um ser social, né? Só vive em sociedade. O homem é um animal político. E Brasília é um grande zoológico. eu acho que o homem é um animal de compra e venda, porque o tempo inteiro você está comprando, está vendendo, está negociando, está... Sempre está negociando. Quer dizer que a economia, ela faz parte quase do instinto de sobrevivência, né? Robinson Crusoe. Quando ele sobreviveu fazendo... é isso. Você está sempre negociando. Sempre negociando. Você procurando melhor preço, buscando racionalidade. Por exemplo, o supermercado é feito para você gastar. Por que a cerveja é no final? Por que o carrinho do supermercado é grande? Para caber mais coisas. Porque antigamente tinha aquela cestinha que não você tem vergonha. Porque você passa com o carrinho... A mulher achava que era carrinho de bebê antigamente, mas depois veio isso nos Estados Unidos. Né? Você olha aquilo e fala, nossa, eu estou comprando pouco, o carro dele está cheio. A criança pega... Nós somos levados muito por essa questão da emoção, da comparação. Você tem, infelizmente, as redes sociais, parece que todo mundo é rico, todo mundo vive feliz, e passou para as pessoas um pouco esse sentimento de eu não tenho. E hoje nós vivemos na sociedade do ter e não ser. E o que é errado. Quando a gente anda por Sorocaba, a quantidade de novos hipermercados, varejões e shoppings nem tanto, porque os varejões, os hipermercados quase que substituíram os shoppings, porque tem área de lazer, tem uma série de coisas. Você vê as prateleiras cheias de produtos, de tudo que é preço, produto importado e tal. A gente sente que o Brasil, a cidade, está abastecida. Quer dizer, tem, não sei se todo mundo tem dinheiro para comprar tudo isso, lógico que não tem, mas tem opção. Então, enquanto as prateleiras estiverem abastecidas, não há desabastecimento, seria uma prova de robustez do país a despeito de todos os problemas que ela enfrenta. O Brasil já passou por coisas piores, eu acho que assim, a gente já... Tabelamento. E nós mudamos muito. O padrão de conforto que nós temos hoje, há 30 anos atrás, é muito diferente. Então as pessoas reclamam. Hoje o jovem já nasceu com celular. Se eu perguntar para uma criança hoje, o que é um policonver? Volta para Vila Barão você tinha colocar bombril na antena. Você tem uma antena, você só tinha 5 canais de TV, era Globo, Bandeirantes, depois surgiu o SBT, antes Tupi. Nem tinha, que era Tupi, Excelsior e Cultura. Então você não tinha isso, rádio não tinha, o FM, a grande mudança que acho que veio da telecomunicação foi a partir de 77 que surgiu o FM. Então nós fomos mudando. Então, só que isso vai devagar, a gente não percebe de imediato, né? E a tecnologia quando veio num sopetão. Ela precipita, né? O celular, por exemplo. Por que mudou o celular? Antes era o tijorola, você andava com 2 baterias de telefone, não sei se lembra disso. Você tinha que andar com 2 baterias porque acabava rápido. Quando você diminuiu a bateria, você possibilitou criar o smartphone. Mas quando entrou a internet, daí com o computador, Então, que revolução extraordinária, né? Foi uma mudança muito rápida, né? Pouca gente usou BBS. Você lembra de BBS? Eu usava o tijolão lá, que hoje dá para...
Ele andou... Colocar em cima de um monte de papel. Ele começou paralelo com a internet. Acho que teve uma operadora de BBS aqui. E aí, quando veio a internet, ela explodiu e democratizou muita coisa. Sensação. Quando eu venho de São Paulo, aliás, quando você vai para São Paulo, volta com dor de cabeça. Acabou o dia, né? Daí, meia boca da noite, você vê aquelas luzinhas lá embaixo, milhares de luzinhas, né? Me dá uma certa tristeza, não é? Uma certa choque de realidade, de pensar assim, em cada uma daquelas luzinhas tem uma família com problemas financeiros, problemas de relacionamento, problema de emprego, problema de criança, de escola de criança, tem conta para pagar, conta vencida, está protestado, está com o nome sujo na praça. Papá. Eu acho quase que um milagre que no dia seguinte a cidade acorda e tem luz, tem pão, tem padaria, tem ônibus, tem... Como que tudo isso funciona a despeito de todas as dificuldades, né? Me parece um milagre que as pessoas consigam sobreviver num mundo tão competitivo e tão difícil, né? O brasileiro é um sobrevivente. Eu acho que nós somos sobreviventes. Aonde colocar um brasileiro, ele cria raiz, né? Não, o brasileiro... Plástico, ele é um... É engraçado, por exemplo, dar um exemplo de como o brasileiro é resiliente. Teve um carro, acho que é o Meriva, que é da Chevrolet, ele não passou no crash test. E os engenheiros da fora não achavam solução. O brasileiro foi lá, fez uma gambiarra e conseguiu fazer o carro. Então a gente tem que aprender um pouquinho. O indiano trabalha muito com isso, que chama inovação frugal. É um pouco de gambiarra, mas com qualidade. Com pouco você consegue sobreviver. Então a gente tem um pouquinho disso de resiliência, de sobrevivência, mas eu acho que a gente tem que ser um país mais justo. Eu acho que nós somos um país extremamente injusto. Então a gente olhar na rua e ver pobreza, miséria, morador de rua. É muito fácil falar assim, ele está lá porque ele quer. Não é. Ninguém escolhe estar nisso. Eu tenho um exemplo de um que ele anda na rua, ele ficava perto da padaria real. E ele sempre brincava e chamava e parava. E um dia eu fui na Drogazil, que é em frente à Real. Aí conversando, falei, cadê o tal pessoa, né? Ele esses dias não apareceu, mas o senhor sabia? O pai dele vem uma vez por semana aqui para ver como é que está o filho, porque o filho acabou se perdendo. Então, eu conheci uma pessoa também muito bem sucedida, quando você olha assim. E um dia, estava com ele no carro, ele abriu o vidro, deu o dinheiro, ele olhou para mim e falou assim, olha, mas você ficou surpreso? Eu falei, não, acho bacana você ajudar. Falei, eu perdi um filho para droga. Meu filho virou viciado em crack e me ligava o tempo inteiro, estava em outra cidade, eu ia buscá-lo e não teve saída. Então, acho que a gente criticar a pessoa porque está assim, acho que não, a gente não sabe a história das pessoas, né? Então, o Brasil tem que ser mais justo, tem que ter justiça social. Para mim, isso eu não... Qual é a tua visão do Brasil de hoje? Quer dizer, tem um pouco de conturbação política, essa coisa toda, o Brasil de hoje, porque passamos um tempo discutindo para garantir o Bolsa Família, quer dizer, que é o mínimo do mínimo do mínimo, né? Quer dizer, gasta-se uma energia muito grande para umas coisas fundamentais, né? Mas entra governo, sai governo, mas a esquerda, a direita e tal, mas me parece que os países mais ou menos civilizados, eles convivem com essas duas tendências e tornam-se pragmáticos nas soluções, porque as soluções, elas são, acho que, pragmáticas, né? Na prática, não é uma questão tanto ideológica, mas de prática. Qual é a tua visão sobre isso? Passa pelo pragmatismo mesmo. Eu acho que esse negócio de esquerda e direita, a gente dividiu o país. Triste você ter um país dividido, que quem lutou pela redemocratização ver onde a gente chegou, é triste. Eu fui no Direta Já, fui participei de tudo. Direta Já? Fui no Direta Já, estava naquela caminhada, anistia. A gente viu Fora Collor, você foi? Fui a Fora Collor, eu fui no enterro do Tancredo. Então eu participei dessa. E depois veio um país dividido. Eu quero um país para ser unido. Desperdício de energia, né? De energia. E a gente perdeu tempo. Capacidade. De se ter um país melhor. Nós precisamos buscar um país melhor sem essa ideologia de esquerda e direita. Ele tem que buscar justiça social. Financeiramente, o Brasil, como que está? Na tua visão? Como que ele está assim? O Brasil tem tudo para dar certo. Porque você tem, hoje, a grande sacada que o Brasil tem é na questão de energia. O Brasil pode ser um grande produtor de hidrogênio verde.
que é porque o Brasil tem uma matriz energética limpa. Então, ele vai atrair Quer investimentos. dizer, que essa hipervalorização da Petrobras, do petróleo e tal, quer dizer, isso movimenta uma engrenagem muito grande. Muito grande. E nós vamos nas renováveis, o Brasil tem uma energia limpa. Na eólica, na solar. Você tem Sorocaba está com eólica ainda? Sorocaba é grande produtora de pás, né? Mas essa indústria acabou fechando aqui. Ela não produz mais. Parece que tinha voltado, mas acho que não chegou a voltar. Não voltou mais porque a pá aumentou muito de tamanho. Para transportar. Para transporte. Então, daí foi lá a logística, Nordeste, elas foram para o Nordeste. Mas tem um problema. Sorocaba, o tempo de cura é muito melhor. Porque você tem uma questão, a gente brinca, pouca umidade. A gente fala, o sol é ardido. Não tem essa história. A parte de energia solar... Cresceu bastante. Hoje o Brasil já tem uma matriz energética do solar grande. Porque está de graça, né? Tá aí, vem o dia inteiro. Mas assim, tem um erro de política até. Por exemplo, Sorocaba ganhou uma maior fábrica de placas solares, que era a Canadian Solar. Ela teve que fechar porque a concorrência de você importar era maior. Então, é triste você ver o Brasil, muitas vezes, perdeu grandes oportunidades, mas ainda tem. Vou dar Sorocaba. Sorocaba tem uma empresa que chama GFT, que ela fica em Santa Rosália, ali na Avenida São Francisco. Ela exporta serviço de Sorocaba. Então, ela atende bancos dos Estados Unidos, porque o Brasil tem uma vocação e pouco aproveitada de exportar serviço também. Então, a gente tem que olhar novos mercados, olhar o que está acontecendo e atender esse jovem, criar expectativa para esse jovem, né? Porque eu venho assim, olha, estude que sua vida vai mudar, a educação vai melhorar a sua vida. E a gente vê triste, às vezes, ele no desemprego, né? Então, tem que criar oportunidade para essas pessoas. Pois é, então, existe uma frase antiga, eu não vou lembrar direito, que a economia rima com porcaria, alguma coisa, referindo-se ao dinheiro mal gasto, a economia burra, a economia... Você faz uma coisa quer ficar tão barata a coisa que ela acaba não ficando boa. E hoje em dia, as pessoas estão muito endividadas. A economia também é um convite a você gastar mais do que você pode gastar, que é um problema não só familiar, pessoal, familiar e de governo. A gente gasta mais do que pode, teto de gasto, a grande discussão e tal. Então, parece que tudo que o Brasil produz é consumido na política, consumido na manter a grande máquina pública que é cara e viciosa, né? Como que a gente sai desse enrolo? Quanto que o brasileiro está endividado hoje? Quantos estão no SPC? 50%, 60%? Você tem um bom número, mas assim, é importante que até se prometeu fazer uma grande renegociação com essas pessoas. Para voltar para o mercado. Para voltar para o mercado, você teve uma avalanche de crédito, as pessoas também nunca teve crédito. O único país no mundo que tem consórcio é o Brasil. Não sei se você sabia disso. Não. O consórcio foi uma saída porque você não tinha financiamento. Então, a saída que você teve foi criar o consórcio. Que sentido faz você pagar 50 meses, 40 meses para receber no final? Mas se você não fizesse consórcio, você não tinha acesso a bens e serviços. Quando veio o financiamento, pouco você fala em consórcio. Você vê consórcio mais imóveis, consórcio mais de longo prazo. Mas não mudou, mas o consórcio é quase que uma jabuticaba, só tem no Brasil. Então, a gente tem que olhar, o Brasil consegue sair, mas olhar, ter... Eu sou extremamente otimista, ainda acredito, acho que ainda vou ver um país melhor para meus filhos e netos, mas eu fico triste quando vejo que meus filhos querem ir embora daqui. Aí você fala, puxa vida, e eu vou falar para ele não ir? Então, é uma coisa que dói. Fala-se muito que o Brasil tem altas reservas cambiais. O que significa isso? Eu sou ruim em economia. Traduzindo isso o Brasil tem em reserva linguagem em de dólar. povo. Na verdade, quando você faz a compra e venda de produtos, o Brasil exporta bastante. Então, você tem a reserva. Então, nós não negociamos dólar.
Mas Nossa esse moeda- dinheiro não é líquido, certo? Para você gastar. Você fala, quando tem dificuldade, o governo pode usar isso? Poderia? Não pode, não É pode. isso que ele Então, faz. o que até muitas vezes pedem para usar um pouquinho da reserva, não se pode usar. Então, porque tem, mas não tem, não é Não, por garantia, né? isso dá a garantia de É o lastro, solidez. mas é o lastro. Quase que um lastro para o país. É. Assim, de Outra dar solidez. Para o investidor olhar assim, pô, não quebra o país. O que o Brasil deve? O Brasil deve muito para o exterior, a dívida interna é maior, como é que está essa equação? Você tem uma dívida interna porque os juros são altos. Então você criou uma... Conforme altera o dólar também... Toda vez que você empresta, aplica dinheiro, você está emprestando para o governo. O governo usa esse dinheiro. E o governo usa esse dinheiro. Então, para ele se financiar, por isso que tem essa questão de teto de gastos, porque você tem que colocar limite, porque se não coloca limite, ele vai gastar mesmo. Então, vira a inflação, sempre vai falar assim, não, eu preciso mais. É insaciável, não é insaciável. Então, você tem que realmente gastar menos. É difícil porque tem que fazer política e economia. Não é melhor colocar um supercomputador, olha a gozação, capaz de administrar tudo isso, porque tem computadores com inteligência artificial que certamente vai ter programado para decidir com uma certa emoção, uma certa Mas na hora que der humanista. crise, ele pede. Hã? Na hora que der crise, ele pede. Por quê? O homem é muito rápido. O homem alimenta o computador. Você não, porque você programa. Mas que dá mesmo assim para usar um planejamento... Assim, no básico, você pode usar. Mas eu vou dar um exemplo para você. Ser justo em mercados financeiros. Eu trabalhei bastante com o mercado financeiro. Na hora do estresse, se você colocar o robô, ele vai perder. Ah, é? Você vai ganhar dele. O homem inventou. O homem é mais rápido. Porque ele inventou o computador. Para sair da crise, nós somos mais rápidos. Então, a capacidade humana ainda você não supera. Então, por mais que fale, chama a lei de Moore, que a tecnologia está aumentando muito, mas ainda o que nós vamos fazer? É melhorar nosso software. Então, essa juventude aí, ela vai... Infelizmente, é a primeira geração que é menos inteligente que os pais. Que é assim, uma observação que a gente vai que a juventude hoje tem tanta opção para se informar, tanta informação para conhecer as coisas e, no entanto, ela é Ctrl-C, Ctrl-V, ela não sabe usar. Ela não processa não. O senso crítico, o analítico, né? É triste, mas assim, o que era chique ter na sua casa, quem tinha a Barça e quem tinha o Mirador. Se você tinha a Barça e o Mirador, então você era... E você estudava com aquilo, não tinha o acesso e ensinou você a pensar. Você tocou num aspecto, estamos chegando quase ao fim, últimas perguntinhas, estou explorando você. Porque é de curiosidade das pessoas. Você acha que, por exemplo, as escolas básicas, não faculdade e tal, deveria ensinar economia, ensinar financeira, sobre coisas de finança, educação financeira, do jovem, da criança ou do adolescente, para saber realmente como que funciona a roda, como que é o que é poupança, quanto custa ganhar, o que é endividamento. Porque as crianças não têm muito, os jovens não têm muito. São imediatistas, querem consumir. Então, uma educação, talvez uma matéria. Um dia eu estava num caixa eletrônico no Walmart. Estava fazendo um saque. Aí passou um carrinho com uma criança, a criança falou para o pai: pai, vá pegar dinheiro que nem ele. Porque ela achava que o caixa eletrônico você ia colocar o cartão, vai sair o dinheiro, mas não sabe que tem que trabalhar. Então, o que falta muitas vezes, não adianta você também na escola se na casa você vê errado. A educação... A educação, o que está faltando um pouco é as famílias sentarem e discutir o problema financeiro. A minha netinha fala assim, ela fala, estou sem dinheiro. Não, mas tem cartão. Tem cartão, eles acham como que se fosse uma fábrica de dinheiro. Que é fábrica de dinheiro e que você não vem. Eu acho que assim, principalmente essa questão do endividamento, a família tem que participar do problema. Muitas vezes você tem que chamar a família, olha, eu tenho X, eu posso gastar isso. Vamos decidir como é que nós vamos gastar? E essa aula de educação financeira é importante a aula de empreendedorismo, é importante a questão de você já treinar as crianças para novas linguagens. Então, em Pernambuco, que é um exemplo de estado que está treinando muita educação, ao invés de ensinar inglês, eles estão ensinando Python, linguagem de computação, porque o inglês, na minha geração,
eu só via inglês quando ia no cinema. Ia no São José, no Pedúcio, no Cine Ouro. Você via o filme em inglês e você ia no Centro Cultural para aprender inglês. Então era algo... Para traduzir as músicas. Para traduzir as músicas. Eu morava em São Paulo, ali perto da Jovem Pan. Então, uma vez por semana, ia buscar na porta da Jovem Pan a letra da música traduzida. Sim, né? Ela traduzia no ar, né? Hélio Ribeiro, que eles dizem. Né? Então, você pegava a letra, então, não tinha informação. Então, hoje, apesar de tanta informação, nós não temos um mundo... Crítica, né? Uma última pergunta que eu vou... Você é de Sorocaba, você é um sorocoizudo, como eu costumo dizer, uma pessoa que tem identidade, tem raiz com a cidade, né? Pertencimento à cidade, sem perder uma visão global, brasileira, universal. Às vezes eu vou na feira de Vila Hortência, que talvez seja a segunda feira da cidade e tal. Aí o pessoal fala, quanto que foi a feira do dia? Quer dizer, quanto que ele vendeu, quanto ganhou no dia? Porque a palavra feira vem de feria do espanhol e do latim também, né? Então daí vem feriado, vem férias e tal. Quer dizer, ainda nós temos na economia de base, no mundo da atividade econômica, né, comercial, as coisas mais medievais, porque a feira é uma coisa ainda medieval. E é maravilhosa por causa do que ele traz. Então, quanto que deu de dinheiro no dia, o que vendeu na banca é a féria do dia, que é uma coisa, vamos dizer assim, influência espanhola, provavelmente. No comércio de Sorocaba, o que você observa, assim, alguma coisa muito antiga, muito característica, ou do comércio, da indústria, ou da cidade como um todo, para a gente encerrar, assim, coisas que você observa? Porque cada um tem uma memória. Vou contar uma história, assim, eu gosto muito do centro de Sorocaba, porque minha vida, o que era o passeio era no centro, na Braguinha, ainda lembro, eu sempre falo, tenho uma memória afetiva, assim, eu lembro muito do sorvete do Ponto Chique, que era na Rua Braguinha, porque você ia comprar material na Gutierrez ou na Livraria Cidade, aí você tinha a sapataria Navas. Navas que está lá ainda. Até hoje. Com aquele aviso, só prova um sapato. Só damos damos os dois, só um de cada vez. Ainda... Aí eu vou contar uma história até do lado. Tinha 2 pontos comerciais. E na época do mapping. O mapping forte. E eles chegaram em Sorocaba no shopping. E eles queriam expandir. E esse diretor do mapping veio, ele me conhecia. Eu quero montar uma loja no centro de Sorocaba. E era próximo a Navas. E aí, quando ele chegou, eu olhei e falei, olha, você está vendo ali essa plaquinha? Damos os 2 pés para experimentar, só que um de cada vez. Aí ele olhou aquilo, não aceitamos cheque, nem cartão de crédito. Tinha que ser dinheiro à vista e endossado ainda. E aí o cara falou, não é possível um negócio desse, como está vivo uma marca dessa? Vou tirar uma foto para mostrar em São Paulo como que é. O mapping quebrou, a Navas está aqui. Sobreviveu, né? Sobreviveu. Então, essa féria ainda... Deve ter alguma loja, porque vendem no cartão, né? Deve ter na caderneta, né? Alguma modernizada. Mas assim, preserva, né? O Sorocaba preserva muito essa característica. Então, a gente tem que ter orgulho da nossa cidade. Eu sou muito orgulhoso. Muito disso. Eu eu gosto de Sorocaba. Para mim, devo tudo que eu tenho a ela, porque se eu não fosse... Eu sou a 5ª geração de sorocabano. Eu não sou daqui, mas sou, né? Mais do que daqui. A gente está, então, meu pentavô foi vereador em Sorocaba em 1822. O Mailasque veio consertar... Você teve parente que era um dos fundadores da Sorocabana? O Roberto Dias Batista. O Mailasque veio consertar as descaraçadoras de algodão dele. Então, a gente veio... Então, acho que devo muito a isso. Então, a gente tem que melhorar. Nosso tempo correu. Isso é bate-papo que não tem fim, porque você tem muita informação, tem percepção, conhece muito Sorocaba, então é sempre uma conversa muito agradável. Agradeço, Geraldinho, pela presença, por colocar à nossa disposição tanto conhecimento sobre a cidade, sobre o que é Sorocaba, e poder mostrar assim, tanto amor pela cidade, pelas nossas coisas, que esse é o objetivo também desse podcast, levantar as coisas de Sorocaba, apresentar as coisas boas, valorizar as nossas coisas mais autênticas. Muito obrigado por oferecer esse tempo para a gente. Eu que agradeço. E até uma outra oportunidade. Não, e o sorocabano tem que se orgulhar da nossa cidade. E tem que conhecer melhor. Então, um espaço como o seu, dando abertura para contar, mostrar o que é Sorocaba,
nos enche de orgulho. Então, ainda tem muita história para contar ainda. Do João Basílio não terminei de contar para você. Mas tem muito. Fica para a próxima. Obrigado. Obrigado você. Estamos ficando por aqui, o nosso pod desta semana. E a gente volta brevemente com outros episódios do podcast com novas figuras da nossa querida Sorocaba. Então, em pé.